Então, estamos de volta para a nossa segunda aula de hoje. E o nosso segundo momento será de história, certo? Vamos estudar história e dar continuidade ao estudo das primeiras cidades do mundo, certo? Das primeiras civilizações do mundo, ok? Como os nossos ancestrais se organizavam, ok? E para isto, você vai pegar o seu livro novamente e vai abri-lo na página 274. Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o novamente na página 274. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, pegar o livro, você pausa o vídeo e abre ele na página 274 com bastante calma. E assim, quando tiver com a página aberta, você volta. Então, agora que você já está com o livro aberto, as primeiras cidades do mundo. As primeiras cidades surgiram às margens de grandes rios, ainda hoje muito importantes. Então, se você observar o mapa que você tem aí, certo? Temos as primeiras cidades a partir de 10 mil anos, certo? Antes do atual presente, ok? Ou seja, antes, 10 mil anos atrás do nosso tempo de hoje, ok? Então, mas não é antes de Cristo, como nós costumamos escutar, certo? Este AP significa antes do atual presente, antes do presente. Vamos dizer assim, então, 10 mil anos atrás de 2021, ok? Mas aí, se você vai dizer, professor, mas este mapa é de 2007, mas mesmo assim, ainda não se percorreram 1000 anos desde 2007 para ter uma grande diferença, certo? Para dizermos, por exemplo, 11 mil anos antes do presente, não é mesmo? Vamos lá. Então, temos essa região em amarelo, que é a margem, certo, do rio Nilo. Temos cidades históricas, certo, que surgiram à margem do Nilo, como Assuá, Tebes, Sacarta, certo, e Gizé e Mênfis. Principalmente Gizé, que é conhecido por suas pirâmides, certo? Então, às margens do rio Nilo começou a civilização egípcia. E logo ao lado, certo, nós temos nessa parte em rosa goiaba, certo? Então, é a Mesopotâmia, ok? Que foi uma grande civilização que existiu, mas que hoje não existem mais. Mas ainda tem alguns países que vamos já dizer quais são, qual é que está, onde é a sua localização geográfica hoje. Temos Uruk, Kish, Nippur, Ur, certo? E Eridur, que são cidades históricas e que depois, quando você for crescendo, for estudando mais história, você vai ouvir novamente falar nestas palavras, ok? E aqui nós temos ainda na Índia, certo? Então, esse daqui não é o rio Ganges, certo? Que o rio Ganges é mais famoso na Índia. Mas também teve outras cidades que cresceram, como Mohenjo-Daro, Meerkat, Mundgak, certo? E Arapa. O professor de vocês não sabe as línguas asiáticas, certo? Então não riam. Apesar da ascensão dos K-pops, como alguns gostam, não é? Mas ainda não se espalhou ao ponto de sabermos pronunciar bem estas palavras. Até porque o K-pop é mais para a Coreia. Mas voltando para a nossa aula de história, temos ainda a parte da China, certo? Que temos essas outras cidades que cresceram perto dos rios, certo? Então, professor, mas por que essas cidades o senhor está falando? Porque elas foram importantes no desenvolvimento da civilização e do crescimento humano, certo? Então começaram a desenvolver técnicas, tecnologia, costumes, certo? Moradias, então por isso que elas são importantes. E, apesar das diferenças, o que elas têm em comum foi que elas surgiram perto dos rios, ok? Então, agora vamos continuar na página 275. O mapa indica que as primeiras cidades nasceram há 10 mil anos.
em 4 diferentes regiões do mundo. No Egito, que é no norte da África, na Mesopotâmia, que é o atual Iraque, no Oriente Médio, na Índia, que é o sul da Ásia, e na China, no leste da Ásia. A partir do mapa, é possível notar que também esses povos viviam em regiões distantes umas das outras, desenvolveram mais ou menos no mesmo período hábitos e costumes comuns. Eles habitavam terras ribeirinhas, praticavam a agricultura e a pecuária e viviam em cidades. Então, essas cidades se desenvolveram muito longe umas das outras, mas na mesma época, certo? Há 10 mil anos atrás. E como eu disse, eram comunidades que ficavam próximas a rios, ou seja, eram comunidades ribeirinhas que vivem ou se encontram às margens do rio, certo? E apesar dessas comunidades terem surgido, certo, no mesmo período de tempo, mas muito longe, apesar disso, eles desenvolveram quase os mesmos costumes e hábitos. Por exemplo, morar perto de rios, fazer cidades perto de rios, ter a agricultura e criar animais. E viviam em cidades, ok? Então essas são as características. Vamos agora continuar. As moradias, as ferramentas, as vestimentas, tudo evoluiu. Aos poucos, os moradores desses povoados, vilas e cidades foram desenvolvendo novas técnicas de construção, de moradias, de fabricação de tecido e de confecção de cerâmica e de vestimentas. Então, pouco a pouco, os moradores dessas cidades foram desenvolvendo, certo? Desses povoados. Foram desenvolvendo, certo? Foi crescendo, deixando de ser povoado, passando a ser vila e depois grandes cidades. E foram desenvolvendo técnicas de construção de moradias. Cada cidade tinha sua maneira de construir. E também a maneira de fabricar os tecidos para as vestimentas, certo? E também a maneira de fazer as cerâmicas, que eram os seus artefatos que usavam como prato, talheres, certo? E também as vestimentas. Vamos continuar. A cerâmica era usada para diferentes fins, como a produção de utensílio para preparo e estoques de alimentos, construção de fornos e também decoração dos santuários. Então, os primeiros habitantes das primeiras cidades tinham finalidades diferentes para as cerâmicas, certo? Era usado para diferentes fins, que era para guardar comida, certo? Estocar comida, os alimentos, também para usar como utensílio para comer, certo? Por exemplo, pratos de cerâmica e também para enfeitar os santuários, certo? E também para a fabricação de fornos, ou seja, eles faziam o forno de cerâmica, acendiam a lenha ou outro material que poderia pegar fogo e cozinhavam. Vamos dar continuidade. As moradias, de início sim, as moradias. De início, simples abrigos de folhas, galhos e madeiras também evoluíram ao longo do tempo. Passou-se a usar adobe, certo? Que é uma mistura de barro com folhas, pedras e tijolos. No começo não tinha um formato redondo ou quadrado. Geralmente um cômodo único, onde todos dormiam, cozinhavam e se abrigavam do frio e do ataque de animais. Com o tempo, as moradias foram se tornando maiores. Então, logo quando foram surgindo as vilas e povoados e cidades, as moradias eram simples, certo? Eram amontoados de galhas, eles iam encaixando as galhas umas na outra e depois cobriam com folhas, certo? Mas aí não era nada seguro, não é? Poderia desabar, mas aí eles foram desenvolvendo técnicas para ficar mais seguro, mesmo essa moradia com galhos e folhas. Mas aí evoluiu e eles passaram a usar o adobe. E o que é o adobe? Ou seja, eles começaram a misturar barros e folhas, certo? E depois pedra e tijolo para manter a construção mais segura e mais firme, certo? E assim já não passavam frio, a chuva poderia não invadir, certo? E não precisariam trocar com muita frequência quando as folhas secavam ou o vento levasse, certo?
E as primeiras moradias, vamos imaginar que era um quarto bem grande, certo? Não tão grande. Mas eles faziam tudo, dormiam, cozinhavam e era o seu abrigo. E com o passar do tempo, eles foram fazendo uma sala, tiveram a ideia de fazer uma sala, e depois a cozinha, e depois os quartos, e foi crescendo e se desenvolvendo. Ok? Vamos lá continuar. Ao longo da história, cada sociedade desenvolveu a própria técnica de construção arquitetônica. Essa variedade pode ser verificada nas descobertas arqueológicas em todas as partes do mundo. Então, cada cidade, cada civilização foi construindo a sua técnica de moradia, certo? Alguns começaram usando pedras, outros fizeram suas espécies de tijolo e assim foram desenvolvendo. E essa variedade, hoje nós podemos saber delas graças aos sítios arqueológicos, que com suas escavações conseguiram achar diferentes tipos de moradias em diferentes regiões do mundo. Então hoje nós sabemos que cada cidade tinha o seu método de construção, ok? Então aqui nós temos 3 figuras. Então temos o Templo das Mãos Cruzadas, que é o símbolo de uma civilização milenar baseada em Cotoche, Huánuco, no Peru, aqui na América do Sul, certo? Essa foto é de 2016. Temos aqui do lado, certo, a cerâmica. Vamos ver a legenda. A cerâmica é uma das mais antigas técnicas de fabricação de objetos da humanidade. Artigos artesanais feitos por argila por artesãos marajoaras. Então aqui nós temos um exemplo de cerâmica feito, certo? Que foram as primeiras coisas que os humanos começaram a fabricar. Depois nós temos um dolmen, certo? Monumento antigo da era neolítica, ou seja, de muito tempo atrás, que não é desses 10 mil anos. Estruturas megalíticas na ilha de Vera, Lago Tukoyak, no sul dos Urais, Rússia. E essa foto é de 2012, ok? Então vimos essa parte essa moradia na Rússia, não é mesmo? A cerâmica feita e também o templo feito que foi no Peru, ok? E como atividade de história, eu quero que vocês gravem um vídeo e mandem no grupo, certo? Falando como vocês acham que era a vida nessas primeiras cidades e como eram suas moradias. Você vai dizer, acho que as mulheres faziam isso, os homens faziam isso, as crianças faziam isso, a educação era de tal maneira, certo? Se eles usavam ou não os celulares de pedras, não é mesmo? E também como eram as suas, como eram as suas moradias, ok? E quando você terminar, você manda lá no grupo. Eu gosto muito dos vídeos que vocês postam, adoro a criatividade de vocês. E então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Qualquer dúvida é só me ligar, ok? E até amanhã com as nossas próximas aulas. Continue tomando cuidado e tomando bastante água. Tchau!